Olá, irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Que bom que a gente está aqui mais uma vez para poder adorar o nosso Deus, para a gente poder vir render um culto de louvor e gratidão a Ele por todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas, amém? Nesse momento nós iremos cantar uma música muito linda, se chama De Hoje em Diante. Então é sempre muito bom saber que Deus, durante todos os momentos da nossa vida, Ele está ao nosso lado. Nesse momento eu convido vocês a cantar da forma como vocês estão. A música vai ser projetada e eu convido vocês a juntar-se a nós para podermos louvar o Senhor. Hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém? Como é bom saber que Jesus ele pode se tornar a razão do nosso viver, a razão da nossa existência, não é verdade? Nesse momento, então, ao som da música, eu convido todos vocês a ficarem de pé para cantarmos a música tema, né, que é Jesus Vence. Essa música, hoje eu estava ouvindo pela manhã no trabalho, eu falei, nossa, quão profunda é o significado dessa música, porque o fato dele ter vencido, nós estamos aqui com vida, né, nós estamos tendo o privilégio de sermos salvos por Jesus a cada momento, amém? Então, ao som da música, convido a todos que se ponham de pé. Que vence a morte, lá
grandeza do perdão em Jesus, a completa liberdade. Não há mais condenação. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Não mais dor, não mais destruição, só a paz que nos traz a salvação. Esse amor tão sublime sem igual nos dá vitória final. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Muito bom a gente louvar ao nosso Deus, né? Então, gostaria de convidar todos para a gente agora pedir a presença do nosso Senhor em oração, né? Então, do jeito que estamos, vamos falar com o nosso Pai. Santíssimo Deus que estás nos céus, glorificado, exaltado seja o teu nome para todo sempre, Pai. Sabemos que o Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas. E, Senhor, em Ti está nossas vidas. E queremos, Pai, mais uma vez nessa noite, Pai, entregar, nos derramar na Tua presença. Senhor, obrigado, Pai, por o Senhor não desistir de nós. Obrigado, Pai, por o Senhor ter vencido por nós, Pai. E queremos aqui, Senhor, não só aqui, mas em qualquer lugar honrar o Teu nome, Pai. Senhor, mas precisamos muito da Tua força. Precisamos muito do Teu poder. Esteja aqui, Pai, através do Teu Espírito Santo. Fale aos nossos corações, Pai. Senhor, queremos abrir a nossa mente cada vez mais para Ti, fechar a nossa mente nesse momento para assuntos seculares e podermos assentar à Tua mesa para receber desse alimento fresco, desse alimento maravilhoso que o Senhor tem. Senhor, perdoe nossas falhas, nossos pecados, Pai. Não somos dignos do Senhor, mas, Senhor, nos limpe com Teu sangue.
Nos santifique cada vez mais, Senhor, para andarmos na Tua graça, Pai. E pedimos humildemente que o Senhor possa ungir os lábios do pastor Caio, que mais uma vez ele venha falar inspiradamente por Ti, e que possamos, Senhor, sermos cheios cada vez mais do Teu Espírito, Senhor. Obrigado por tudo. Pedimos tudo isso não porque merecemos, mas tudo em Teu nome, Jesus. Amém. Boa noite. Nossa, foi para acordar mesmo quem estava sonolento. Gente, é um prazer mais uma vez vê-los aqui. E eu quero que você faça uma coisinha agora, bem informal. A pessoa que estiver mais próxima de você, você vai estender a mão e desejar uma boa noite para ele. Pode ser? Se você não conhece, pergunta o nome. Pergunta o nome, para a gente poder descontrair um pouquinho, ok? Com certeza, todos vocês que vieram aqui, vieram com um único objetivo, que é se aproximar mais de Deus. E quando a gente se aproxima mais daqueles que, estão aqui, com o objetivo de conhecer a vontade de Deus, nós estaremos também conhecendo esses amigos e também a Deus, não é verdade? Bem, chega de formalidades e vamos ao sorteio para aqueles que estão nos visitando. O Tiagão vai colocar aí o sorteio para nós e eu vou sortear aqui, olha, eu tenho um pão integral e 2 sucos de uva integral. Quem já ganhou aqui, levanta a mão. Quem já ganhou presente da gente aqui? Ok. Estava bom? Ótimo. Que bom. Então tá bom. Vocês que vieram novamente vão ter oportunidade de ganhar de novo, tá bem? Então vamos lá, Tiagão. Solta aí. Número 6. 6 é a Larissa. A Larissa ganhou ontem, né, Larissa? Muito bem, querida. E ontem você ganhou o pão ou o suco? O pão. Você quer levar outro pão ou você quer um suco? Não, querida, você é que sabe. Aqui quem manda é você. O suco, então. Mais uma vez, obrigado, viu, pela sua presença. Que Deus te abençoe. Então, está aqui, ó. Faça bom proveito. Depois você me fala se estava bom ou não. Tá bem? O segundo, então, pode soltar. Aperta o play aí. Número 4 é Rafaele de Jesus. Quem é Rafaele? Vem aqui, Rafaele. Aí, muito bem. Rafaele, ela veio na terça-feira, é isso, Rafaele? Ontem ela não pôde vir. Oi? Segunda. Nós estamos na quarta, tá certo. Eu que estou errando as contas aqui. Obrigado mais uma vez, viu? Minha querida, você levou o que da outra vez? Eu fui com a minha mãe, né? Eu levei o pão e o suco. Mas que privilégio! E qual que você gostou, você escolhe então entre os dois. O suco. Então tá ótimo. Muito obrigado, viu? E o último então agora é o pão integral feito pelo Abdias. Foi feito agora à tarde, viu, gente? Tá um show quentinho. É o número 5. Elisete Aparecida Correia. Não, isso é marmelada, hein, ô Tiagão. Você não está enrolando aí não, né, Tiagão? Olha lá, hein? Você gostou do pão? Amor, né? Pão com requeijão, como foi recomendado, é ótimo, viu? Podem ir lá adquirir o pão. Tá bom, querida. Muito obrigado, viu, pela sua. Vai na sacolinha, que facilita para você levar. Gente, amanhã a gente vai continuar sorteando. Se você tem algum amigo, né, que é simpatizante aqui da Igreja Adventista, traga para cá, que ele vai participar do nosso sorteio, tá bem? Nós vamos agora, como preparo para a mensagem que o pastor Caio vai nos trazer, ouvirmos uma mensagem musical.
ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído num vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. Chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. Já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou.
Muito bem, uma boa noite a todos. Que alegria estarmos aqui na casa do Senhor. Mais uma vez, a internet não veio, mas você veio. Que coisa boa. A tecnologia ajuda, mas de vez em quando ela nos atrapalha, né? Já é o segundo dia que a gente não consegue transmitir. Então, você conhece alguém que estaria acompanhando aí pela internet, pede desculpas. É um problema técnico, não tem a ver com a nossa equipe aqui. É uma questão aí da internet mesmo. E os técnicos, até amanhã à tarde, devem resolver a situação, tá bom? Está sendo gravado e vai ser postado, né, no YouTube. O vídeo irá subir, o arquivo ali, para que possa ficar disponível àqueles que não podem estar aqui presencialmente. E nós temos tido uma boa assistência, né? O pessoal tem acompanhado pelo YouTube, cerca de 150, 160 visualizações por noite. Tem os nossos irmãos da igreja que não podem vir por alguma razão, mas tem muita gente de fora também. Minha família tem acompanhado, meu pai veio ontem, veio hoje de novo, minha tia, minha esposa estavam acompanhando, mas eu tenho falado, olha, assiste depois que vai ficar gravado lá. Então, dá esse recado também para aqueles que você conhece, que estão ali perguntando, escuta, mas esse negócio aí não vai funcionar nunca? Vai, não perca a fé. A internet falha, mas a palavra do Senhor não falha. A revelação, a presença do Espírito Santo são certos. Então, é disso que a gente precisa. Se falha a conexão nessa terra, a conexão com o alto está a todo vapor, viu? Você já parou assim para pensar que às vezes parece que a nossa conexão com Deus deu uma falhada? Já sentiu assim? Que a sua oração não chega a passar do teto? Você se sente um pouco sozinho, um pouco abandonado, um pouco rejeitado? Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite desse jeito. Se você depender da Vivo ou das fibras, o seu fim é a solidão mesmo, é a tristeza. Mas ainda bem que a nossa conexão com Deus nunca vai falhar. Nunca. Não importa se você está bem, se você está mal, se você está legal, se você não quer ver ninguém, sempre o céu vai te ouvir. Sempre o céu vai te ouvir. O céu pode não te responder do jeito que você quer. E não é a obrigação do céu te atender de acordo com o seu desejo. Embora Deus seja gracioso e atende às nossas necessidades, muitas vezes do jeito que a gente precisa. Mas nunca você fica no silêncio. Até um não é uma resposta. Viu? Ah, mas pastor, Deus não responde. Responde, às vezes já respondeu, você não percebeu. O não também é uma resposta que nos protege, né? Lá em casa eu já falei, né? Eu tenho 2 peças. Aliás, hoje eles estão fazendo a cantata de Páscoa. Lá na igreja do NASP. É a primeira cantata do Oliver e eu perdi a cantata do Sem Vergonha. Primeira. Mas a minha esposa está lá gravando e eu vou assistir depois. E lá em casa é assim, né? Se eu dissesse sim para tudo que aquelas 2 criaturas me pedem, no mínimo eles estariam no hospital e já teria acontecido alguma coisa ruim com eles, porque se deixar, você conhece como é que funciona as crianças, né? E amigos, a verdade é que nós somos crianças crescidas, só isso. Só isso. Diante de Deus, a gente pede uns negócios assim que se a gente soubesse como é que ia terminar, a gente ia pedir perdão, né? Senhor, misericórdia. Então confie que se você entregar nas mãos do Senhor, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Esteja pronto. A resposta pode não ser do jeito que você espera,
mas certamente é a melhor. Quarta-feira nós temos o costume, de termos nas igrejas adventistas nosso culto de oração. Pela programação, a Semana Santa, nós estamos fazendo aqui alguma adaptação, mas eu queria saber se tem alguém aqui com um pedido especial no coração. Tem alguém? Levante a mão aí. Um pedido aquele especial. Tem? Muito bem. Então nós vamos orar nesse momento pelos pedidos do seu coração. Tá bom? Se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui mais uma noite, felizes porque a Tua presença é tudo que a gente precisa para a nossa vida. A internet pode falhar, os homens podem nos deixar, nossos relacionamentos podem nos decepcionar, mas o Senhor nunca nos desamparará. E estamos felizes e em paz com esta verdade. Hoje é um dia também de oração, um culto, onde nós dedicamos toda quarta-feira, nas tuas igrejas, um momento de orarmos uns pelos outros. Não vamos poder aqui colocar o nosso pedido em voz alta, mas o Senhor conhece os corações e os pedidos das mãos que foram levantadas. Queremos colocar, Senhor, no teu altar, cada nome, cada súplica, cada necessidade em tuas mãos. As alegrias, os agradecimentos também, porque certamente o Senhor tem nos amparado. Agora, Senhor, vamos abrir a Tua palavra, pedimos a Tua presença. Se faça aqui presente e que a Tua voz seja ouvida, a Tua presença seja sentida e o nosso coração esteja aberto à influência do Teu Santo Espírito. Alcance cada um. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, então, domingo, segunda e terça, falamos de 3 personagens. Eu não sei se você acompanhou, estou vendo aqui uns amigos vindo pela primeira vez nessa semana, outros já estão vindo todas as noites, outros vieram segunda e voltaram hoje, como foi aqui o caso das nossas queridas, que estão com a sorte, hein? Olha só, se eu não fosse da igreja, ia falar para você apostar na Mega Sena. Está com sorte. Mas o que importa é que nas últimas noites nós falamos aqui de personagens que escorregaram na casca da banana, já dizia minha avó, né? Vamos lembrar? Judas, Caifás e ontem, Pilatos. Quem se identificou com um desses 3, levante a mão, não levanta, porque senão fica feio. Pastor, olha, eu sou igualzinho Caifás, cuidado. Mas na verdade é assim, todos são pessoas que a gente não quer se parecer, né? Personagens negativos. A gente gosta de parecer com um personagem gente boa. Agora, aquele personagem assim que é o nosso ego da Bíblia, a gente gosta de passar longe. Mas eu me identifiquei com todos eles. E eu sou assim, viu? Eu falo mesmo e eu sou desse jeito. Me identifiquei com cada um. Quantas vezes eu fiz a mesma coisa que eles? É que eles fizeram assim de uma forma escancarada, sabe? Pública. E eu faço isso no secreto, quando ninguém vê, lá dentro do meu coração. E olha, dentro do nosso peito existe uma situação complicada que só Jesus entende e que você sabe o que acontece. Não tente enganar o céu, viu? Deus não se engana. Você pode me enganar, você pode enganar quem mora com você, mas Deus conhece e sabe o que está dentro do seu coração. E Ele sabe que tem uma baguncinha aí, viu? Ele sabe, tem umas coisas ali para organizar, para colocar no lugar. Então você pode mentir para você mesmo, você pode enganar você mesmo, você pode tentar negar o que está acontecendo, mas Ele sabe. E nessa noite nós vamos falar aí sobre um personagem gente boa, finalmente, né, pastor? Só tranqueira não dá. Essa semana aí está igual curva de rio,
Só tranqueira? Só lixo parando aí? Dá um exemplo bom aí, pastor, de um personagem que fez alguma coisa boa na vida. Então tá bom, a pedido de muitos. Brincadeira, ninguém pediu, viu? Mas nós vamos falar sobre Simão, o Cirineu. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí. Simão o Cirineu. Simão era um nome muito conhecido, muito comum na época de Cristo, né? Um dos discípulos de Jesus, chamado de Pedro, é chamado de Simão. Simão, também o leproso, a Bíblia fala desse personagem, aquele que recebeu Jesus, provavelmente já curado da sua lepra, e ali então Jesus é surpreendido com seus pés lavados com perfume. E o cenário ali, você conhece qual que é, né? Uma tentativa também de mostrar que o Senhor alcança todas as pessoas. Esse Simão aí veio de uma cidade, um vilarejo chamado Cirene. Vamos ler aqui no capítulo 15 de Marcos, capítulo 15, verso 21. A história de Simão o Cirineu está presente em Mateus, em Marcos e em Lucas, mas você não encontra Simão o Cirineu no Evangelho de João. Por quê? Não faço a mínima ideia. São escolhas divinas. Mateus tem um jeito de escrever, Marcos e Lucas também. João é o mais diferente dos três. Não é à toa que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de os evangelhos sinóticos. Ok? Muitas histórias parecidas. João já é um evangelho um pouco diferente, aliás, muito diferente. A começar pela composição. Mateus, Marcos e Lucas foram escritos entre os anos 50 a 70 depois de Cristo. Então, os personagens aí já estavam na melhor idade. Esses dias me perguntaram, pastor, por que é a melhor idade? Se é a idade que dói tudo, né? Melhor do quê? Aí não é comigo. Aí não é comigo. Agora, João foi escrito no ano 90. Olha a diferença. Pelo menos 40 anos de distância. O público de João é diferente. A época de João é diferente. João é diferente. Então, por isso que João fica um pouco na margem aí, porque o público também que ele quer alcançar é outro. O público de João já é a segunda geração, por exemplo, daqueles que não conheceram fisicamente a Jesus. Eram os filhos, os netos daqueles que tocaram, que assistiram, que viram, que sorriram, que bateram em Jesus. Tá? É por isso que João já começa com o capítulo 1 dizendo, ei, o verbo era Deus, viu? Fica achando aí que ele é qualquer coisa não, porque ele é Deus. Então ele já começa sem enrolação. Não que Mateus, Marcos e Lucas enrolem. Mas João não começa com a genealogia. Ele já vai no que interessa. Certo? Mas essa não é a pregação de hoje, essa é outra pregação. Então a história do Simão Cirineu está presente aí nos evangelhos sinóticos, mas não em João. Um dia você vai saber por quê, porque você vai perguntar para o Joãozinho lá no céu. Ele vai estar lá. A pergunta é, será que você vai estar lá para fazer a pergunta? Aí é outra história. Mas ele estará pela fé. E aqui no capítulo 15, então, de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, não sei se você sabia disso, o primeiro evangelho a ser escrito que se tornou base para Mateus e Lucas escreverem os seus, capítulo 15, verso 21, diz o seguinte, e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. A visão de Marcos é a visão mais detalhista sobre Simão. Quem é esse personagem? Ele parece aparecer do nada e desaparece do nada. Em nenhum momento mais na Escritura nós enxergamos esse Simão aparecendo novamente. Mas não precisa.
porque esse único versículo foi capaz de transformar a vida de um homem religioso. Simão não era um indivíduo que vivia à margem da sociedade, viu? Ele não era um ateu, e nem um à toa. Você sabe que hoje existem ateus, mas tem bastante à toa. Esses dias me perguntaram assim: pastor, aquele meu amigo que se diz ateu, ou agnóstico, é um nome bonito para dizer quase a mesma coisa. Se o avião estiver caindo, quantos ateus estão dentro do avião? É uma boa pergunta, eu falei. Realmente eu não sei a resposta, mas eu posso dizer para você que naquela hora, qualquer um monta um tanque de batismo dentro do avião, viu? Até o mais sem vergonha dos seres humanos. Lá ele toma jeito. Mas Simão era um judeu. Ele provavelmente veio comemorar, ou celebrar, ou observar a Páscoa. A Páscoa é o símbolo da morte de Cristo, certo? Por quê? Porque Cristo é o mais importante de todos os seres e de todos os acontecimentos, a cruz. Mas a Páscoa existe desde o Antigo Testamento. Páscoa quer dizer libertação, substituição. Lá no Egito, lembra? Após as pragas, as 10 que caíram, a última, o sangue do cordeiro na porta, impediria que o anjo destruidor, se você não conhece essa história, vai lá, Êxodo, a história é extraordinária. O anjo destruidor passaria por Israel e por todo o Egito. Inclusive, essa é uma das pragas que, se tivesse alguém de Israel sem as ombreiras pintadas, também morria. As outras caía só no Egito. Agora chegou o momento para dizer o seguinte: se você é crente ou não, meu amigo, teu coração tem que estar com o sangue do cordeiro, porque se não tiver, mesmo sendo crente, você fica. Não quer dizer nada, viu? É um bom começo. Está sentadinho, bonitinho aqui me ouvindo, ou assistindo aí pela internet, é uma bênção. Esse é o caminho. Mas fique esperto, porque tem muita gente que senta no banco e que pega esse microfone que está perdido. Eu oro para que não esteja entre esses aí. Então, Simão, ele se apresenta ali como uma pessoa que estava indo observar a Páscoa em Jerusalém. Da onde ele vem? Cirene é o norte da África hoje. Se você fosse olhar no mapa, é onde existe a Líbia. É um paísinho pequeno. Lá era Cirene, na época de Jesus. O norte da África, ele sai andando até Jerusalém. Eu não sei se você já foi para aqueles pedaços ali, mas não é perto. De avião dá algumas horas, a pé dá alguns dias. E lá foi Simão. Então ele era religioso. Mas o encontro que ele teve foi um encontro que mudou a sua vida. Jesus, ele passou já por algumas fases. A fase do anonimato, a fase da fama e da celebridade. Jesus era procurado, uma fase do seu ministério, por todos. Mas nessa última fase de Cristo aqui, é aquela fase do esquecimento, da rejeição. Ninguém queria ser amigo de Jesus agora, nem os seus discípulos. Nesse momento aqui, quase todos o abandonaram, menos a mãe de Jesus, algumas mulheres e alguns discípulos de longe, como Pedro. O que chama a atenção aqui é que Jesus, ele já estava assim num momento de choque, de esgotamento. Passou por 2 julgamentos, um judaico, outro romano. Lembra? Anás e Caifás e Pilatos. Jesus não dormiu na última noite. Ficou de um lado para o outro, sendo castigado e sendo julgado. Jesus não tinha comido e Jesus não tinha bebido água. Alguns médicos, analisando as condições físicas de Jesus aqui, chegam à conclusão que ele estava a um estado
de choque, um pré-choque. Você sabe que a medicina explica que chega um momento em que o homem chega no estado de choque, é onde ele não consegue reagir a nenhum estímulo. É praticamente tirar o plug da tomada. A pessoa está viva, mas desligou. Choque. Jesus estava prestes a chegar nesse ponto. Sofrimento, dor, fome, sede e sono. Quando Jesus caminha com a sua cruz, sábado eu falei que aquele pedaço de madeira, alguns dizem que Jesus não carregou a cruz inteira, mas sim a parte de cima, essa parte aqui. Ela chegava a pesar de 25 a 30 quilos. Agora você imagina Jesus nesse estado. E o mais interessante aí, esse detalhe você precisa saber, que mesmo Jesus sendo Jesus, ele não se favorecia por ser Jesus. Então, se ele tinha sede, ele ficava com sede. Ele podia, num pensamento, matar a própria sede. Ele podia ali, quem sabe, de uma certa forma sobrenatural, carregar aquela tora de madeira nos ombros, como se fosse uma pena. Aliás, a tora de madeira podia ir flutuando do lado dele, se ele quisesse. Poder ele tinha? Com certeza. Se ele tinha poder de tirar alguém morto da sepultura, você acha que não vai ter num pedaço de madeira? Só que sempre que tinha a ver com ele mesmo, nunca Cristo usava a sua divindade para se favorecer. O interessante é que mesmo a gente não sendo divino, a gente usa tudo que a gente tem à nossa disposição para o autofavorecimento. Olha aqui a diferença, Jesus sendo Deus, todo-poderoso, não usou em nenhum momento o seu poder para se favorecer. Ele tinha fome, ele comia. Tinha sede, ele bebia. Se não tivesse, ele ficava com fome e sede. Eu, que mal consigo pagar a minha conta de água e luz, que de vez em quando atraso em uma parcela do IPVA. Não é assim o ser humano? Aliás, tem que pagar a quarta parcela agora, até o dia 18. Sendo comedor de arroz e feijão, mortal, faço tudo o que for preciso para me favorecer. Senhor, tenha misericórdia de mim, de nós. Que coisa, Aqui dá para fazer uma outra pregação. Agora, Simão teve um encontro com esse, que ele já tinha ouvido falar, mas que quando ele se deparou com aquela cena, Ellen White diz, no Desejado de Todas as Nações, que o coração de Simão se simpatizou com o gesto de Jesus. O engraçado é que Simão veio para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E agora, na estrada para o Calvário, ele se depara com uma multidão, se aproxima, e a festa que ele veio celebrar, ele estava diante do Cordeiro Pascal. Desde o Antigo Testamento, o povo de Israel, quando foi liberto do Egito, celebrar a primeira Páscoa. Quando o anjo passou, e aqueles que tinham a sua porta pintada com o sangue do Cordeiro, o primogênito da família não morreu. Mas no lar dos egípcios, que não pintaram os seus umbrais com o sangue do Cordeiro, houve pranto e lamento em muitos lares com os primogênitos mortos, inclusive o filho de Faraó. Foi nesse momento que o Faraó disse: sai o mais rápido possível, não quero ver você mais na minha frente. Libertação, Páscoa. Agora Simão foi celebrar a libertação, e agora ele encontra o Cordeiro Pascal preso. O cordeiro não estava sendo solto, liberto. O cordeiro estava sendo morto pela última vez, e uma vez por todas.
O coração de Simão se conecta com o coração de Jesus. Eles não trocaram uma palavra, mas houve naquele momento um poder de transformação sobre a vida de Simão. A Bíblia fala que ele foi obrigado a carregar a cruz, mas existiam outros por ali. Será que ele não foi escolhido porque se aproximou demais de Jesus? Pode ser. Quem sabe um soldado, olhando aquele homem, tentando de alguma forma ver como é que ele podia amenizar aquela situação. Ah, você está querendo ajudar? Então vem, carrega essa cruz aqui, só para você largar de ser besta. Eu imagino que o cenário foi mais ou menos esse, porque tinha muita gente. Tinha muita gente. Simão foi escolhido não à toa. Antes de carregar a cruz de Jesus, Simão já tinha tomado a decisão de seguir o Mestre. Quando ele se aproximou e se apaixonou por Jesus, só de olhar o gesto que ele estava mostrando a todos, de entrega. Você sabe que para Simão ele podia não celebrar a Páscoa, porque ele estava em contato com sangue. E para um judeu, se ele tocasse em sangue, ele era impuro e ele não podia oficiar as festas judaicas. A Páscoa, por exemplo. Simão carrega a cruz de Jesus, 25 a 30 quilos nas costas, cheia de sangue. Imagina só se fosse você e eu ali pensando no lugar de Simão. Eu não posso me contaminar porque eu viajei longa distância. Vim lá do norte da África para chegar em Jerusalém, perder viagem, perder o investimento, toda a economia que eu fiz para poder viajar agora, chegando aqui, pegando a cruz de um ser humano que eu nunca vi na vida, humanamente falando, né? Me tornar impuro por acidente, sem culpa no cartório? Estou fora. Simão carrega. Outra coisa, Simão entra em contato com soldados romanos. É outra impureza para um judeu. Só que diante do céu, ao carregar aquele pedaço de madeira, Simão se purifica e não se contamina. Quantos podiam carregar aquela cruz? Centenas. Agora me diga uma coisa. Cite o nome de 2 pessoas fora Simão daquela multidão. Você consegue lembrar? Um único verso, mas o suficiente para dizer o seguinte: quando você se dispõe a seguir a Cristo, não importa quando e como seja, nem que seja pelo último segundo da sua vida, você sai da galeria do anonimato da vida e da história e se coloca na galeria daqueles que nunca serão esquecidos pelos céus. Se Simão tivesse se atrasado 10 minutos, imagina só, ele perderia o cortejo. E se ele se adiantasse 10 minutos, ele perderia também. Existem coisas na vida que Deus prepara que tem que ser na hora certa e no momento certo. Simão estava nos 2 lugares, na hora e no lugar certo. Aquele era o momento mais especial da vida de Simão. Diferente de Pilatos, de Caifás e de Judas, Simão não perdeu a oportunidade. A última que ele teve de mostrar qual seria a sua decisão diante de Jesus. Judas não fez isso. Caifás, muito menos. Pilatos não tinha obrigação de fazer, mas deveria ter feito. Simão faz totalmente diferente. Ele não se importa
quem estava ali, quantos estavam, se ia tocar em sangue ou não, ou se teria algum soldado romano perto dele. O que ele queria é fazer parte daquele momento, de uma fração de segundos, para aliviar o sofrimento de um homem que ele se apaixonou à primeira vista. Simão pensou, é a única oportunidade que eu vou ter. E ele não pensou duas vezes. Até a volta de Jesus, nós vamos contar essa história. O homem que carregou a cruz de Cristo. O homem que se dispôs a carregar a cruz daquele que não tinha condições de carregar por causa do cansaço. Se a sua história fosse contada daqui a 2000 anos, como está sendo contada a história desses personagens todos, o que falarão da sua vida? Você será um exemplo do que fazer, o que deve ser feito, ou você vai ser um exemplo a não ser seguido? Simão mudou a sua vida, transformou a sua trajetória e nunca mais será esquecido, porque ele não fugiu do momento especial que ele devia mostrar o porquê que ele estava ali. Quantas vezes é mais fácil, é mais cômodo, é mais interessante ficar no meio da multidão do que dar um passo a mais, se expor e carregar a cruz de Cristo. Carregar a cruz de Jesus não é fácil. Você será ridicularizado, rejeitado, abandonado. Mas uma coisa você nunca será: esquecido. Eu prefiro ser esquecido por um tempo, mas lembrado por toda a eternidade. Não troque, meu amigo, momentos de sossego, que o anonimato te oferece isso. Ninguém te incomoda, você não tem problema com ninguém, mas se prepare, você perderá os maiores e os melhores momentos da sua vida com Deus. Se você sair da sua zona de conforto, veja, Simão teve que mudar a sua rota, ele estava indo em uma direção, encontrou Jesus e foi numa direção oposta. O Calvário não ficava na direção de Jerusalém, pelo contrário, Jesus sai de Jerusalém e vai para o Calvário, monte. Simão sai do norte da África e vai para Jerusalém. No meio do caminho, o que ele faz? Muda a rota. Simão se converte. O que é a conversão? Mudança de direção. Você que é motorista já viu essa placa? Você está indo na faixa da esquerda e aí tem uma placa assim dizendo, lá na frente, só conversão. Como é que você vai fazer com o seu carro nesta faixa que é só conversão? Você vai virar para a direita, para a esquerda, vai seguir reto? Como é que é? Retorno. Sentido contrário. Mas existem alguns que tentam mudar a sua trajetória, tentando enganar o céu. Sabe? Ele quer mostrar assim que ele não é tão pecador assim, então ao invés de se converter, ele começa a virar à direita, a virar à esquerda, sabe? Ele só faz um caminho mais longo. Você já viu o Waze, o GPS, como é que é? Você errou a entrada, ele vai recalcular a rota, vai te dar um caminho diferente para você tentar chegar no mesmo lugar. Só que na vida espiritual isso não existe. É conversão, meu amigo, é meia volta a volver, já dizia os bravadores. E acabou.
Não tem conversa, não existe meio termo, é preto no branco, 1 mais 1 igual a 2. Não, pastor, é que veja bem, é que se eu virar assim totalmente a direção, né, poxa vida, mas aqui que vão dizer, como é que eu vou ser chamado lá em casa? Não interessa. Simão usou a fração de segundos que ele teve na sua vida, abandonou a sua trajetória para Jerusalém, todo o investimento, toda a preocupação que ele teve de chegar no seu destino final, não fazia mais sentido. Porque agora ele se encontrou com um caminho, a verdade e a vida. Jerusalém não importava mais. Se ele tivesse que carregar 1, 2, 3 vezes aquele peso que ele estava carregando, ele carregaria, porque a vida de Simão foi transformada. O desejado de todas as nações diz isso. A Bíblia diz que ele era pai de Alexandre e Rufus. Lá em Atos, esses filhos de Simão aparecem como líderes da igreja primitiva. E eu começo a viajar aqui dentro do texto bíblico, imaginando que a decisão que Simão tomou salvou não só a sua vida, mas as suas gerações foram salvas pelo mesmo poder. Paulo diz que a mãe de Alexandre era como se fosse uma mãe para ele. Será que foi a esposa desse Simão? Talvez, não sabemos ao certo. Mas eu gosto de pensar isso porque eu sou pai. Eu não quero me perder, mas eu não suportaria com a ideia de perder os meus filhos para o pecado. Se eu não me salvar, vai ser uma tragédia. Mas se os meus filhos não forem para o céu, aí eu não vou suportar. Simão toma a sua decisão, muda a sua rota, sai do anonimato. Ele não escolhe ficar com a multidão. Isso aí qualquer um escolhe. Ficar no anonimato é para os fracos, os covardes. Zona de conforto é para aqueles que querem sossego, mas também é a galeria dos fracassados. Quer tranquilidade? Quer paz? Zona de conforto, fica lá, ninguém vai te incomodar. Ninguém vai pedir para você guardar o sábado, ninguém vai pedir para você se batizar, ninguém vai pedir para você desmanchar aquele relacionamento que vem do inferno e você sabe, mas não tem coragem de desmanchar. Ninguém vai te incomodar. Só que bem-vindo à galeria dos perdidos. Fogo e enxofre na sua cabeça, meu querido. É assim. A gente tem a mania de achar que Deus vai dar um jeitinho, sabe? Quando Cristo voltar, servo bom e fiel, esse aqui deu estudos bíblicos, foi fiel a mim, me aceitou como Senhor e Salvador. Vem aqui, do meu lado direito. Não, esse aqui foi bandido, sem vergonha, estelionatário, pedófilo, sai para lá, seu bode. Agora esse aqui, não, peraí, é que esse aqui, acho que eu vou ter uma terceira solução para esse camarada aqui. A igreja já tentou fazer isso, não deu certo, purgatório. Não existe terceiro caminho, meu querido. 99% de Jesus e 1% do diabo é 100% do capeta. Deu para entender? Ou é tudo, ou é nada. Ou é 100%, ou é 0%. Não existe negociação no campo espiritual. O diabo não brinca de ser diabo. Viu? Ele leva a sério a função dele. Agora, quantas vezes eu já brinquei de ser cristão? Quantas vezes? Eu não sei se você pegou a ideia, mas o que eu quero dizer é que a história de Simão, curtinha, simples, um verso em Mateus, um verso em Marcos, um verso em Lucas, dizendo quase a mesma coisa, as mesmas palavras.
tem diversas aplicações. Simão nunca mais foi o mesmo homem. Nunca mais. A tradição diz que possivelmente ele foi martirizado. Alguns dizem que ele foi cerrado ao meio, por amor à cruz. Aquele peso que ele carregou, aquele sangue que ele tocou, não tinha como permanecer sendo a mesma pessoa. Impossível. O que tem que ser feito? É morrer por ele, que eu carreguei a cruz? É agora. Vamos lá. Sábado eu vou falar sobre isso. Que causa você tem vivido? Simão transformou não só a sua vida com a decisão que ele tomou, mas toda a sua casa foi salva por causa do exemplo da sua decisão. Quando você aceita Jesus, quando você faz meia volta a volver, quando você converte o teu caminho no sentido oposto que você está dirigindo, você não é o único abençoado. Sabia? Sábado nós vamos ter aqui 4 batismos. As pessoas que vão assistir os batismos de sábado também serão chamados a tomarem a mesma decisão se não forem batizados. A gente costuma dizer que batismo gera batismo. A salvação da sua casa pode estar começando por você. Se você tomar a decisão de Simão de carregar a cruz de Cristo, não só a sua vida vai ser abençoada e transformada, mas de todos aqueles que estiverem ao seu redor. Agora, do contrário, você vai ter um minuto de sossego, uns dias para fazer o que você quiser, mas saiba que o seu final não vai ser legal. E eu não estou querendo te assustar com isso, mas é a vida. Não é assim que você se vê com o teu filho? Filho, não põe a mão naquela tomada. Sabe por quê? Porque senão vai fazer dodóizinho no dedo. Você explica para ele quando ele tem 1 ano de idade desse jeito. Aí o moleque de 15 anos vai lá e coloca o dedo na tomada. Você fala o quê? Moleque, larga de ser burro. Não é assim que você fala? Chegou na maturidade para entender que algumas coisas não precisam ser explicadas? Se você sabe que não seguir a Cristo é perdição, por que mesmo assim você não segue? Por que mesmo assim você não toma a sua decisão? Por que mesmo assim você não dá aquele passo? Por quê? Insiste, mesmo com 30, 40, 50 anos, colocar o dedo na tomada, sabendo que vai dar choque. Você já sabe o fim da história. Se você não soubesse, Deus podia até ser chamado de injusto. Senhor, mas eu não sabia que era tão sério assim. Agora que eu estou vendo, eu estou voltando nas nuvens. E agora? Não, está tudo escrito. A profecia está aí. E mesmo assim a gente fica no meio da multidão e não toma a decisão, como disse Simão. Como explicar? Amigos, é possível que depois dessa semana nunca mais a gente se veja. É possível. A vida, já disse, né, o que o grande filósofo disse um tempo atrás, a vida é uma caixinha de surpresas. E eu não sei o que você vai fazer com essa semana de oração. Se vai ser mais uma no teu catálogo lá, de infinitas semanas que você já assistiu. Mas se tiver uma pessoa aqui, que em algum momento dessa semana de oração, Semana Santa, Semana do Calvário, Semana da Paixão de Cristo, entendeu uma coisa: você com Jesus é tudo. Você sem Jesus é nada. 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 Você pode fingir que tem alguma coisa, mas você é uma pessoa falida. Você vai ouvir uma música
nesse momento. Pensa naquilo que você tem escolhido. Simão carregou a cruz de Cristo e nunca mais foi o mesmo. Será que ele chegou em Jerusalém, seu destino final? A gente não sabe, pouco importa. Ele encontrou o Cordeiro Pascal na frente dele. E isso era o suficiente para ele. O Cordeiro Pascal está diante de você mais uma vez, nessa noite. A cruz de Jesus você precisa carregar. Qual será a sua decisão? Que do seu sagrado nome zombou, que se uniu à multidão a gritar: crucifica-o já, que com furor fez vis acusações. Ao Calvário subir, sim, fui eu quem lá na cruz o pregou, que sem dó e sem pesar causou-lhe tão grande dor. Hoje a mim ele diz: tu tens meu perdão. Quem é esse homem afinal? Porque me ama assim? Oh, quanto mal lhe fiz, ele não considerou. Sim, fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é este homem afinal que me tem tanto amor? Porque me ama assim. Oh, quanto mal lhe fiz, ele me perdoou. Sim, fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é este homem afinal que me tem tanto amor? Ele é meu rei e redentor. Sim, era eu quem devia morrer. Quanto amor dar sua vida na cruz para salvar alguém, viu como eu.
Pode ficar em pé? Sábado nós vamos ter um importante batismo nessa igreja. Água e pastor sempre vai ter. O pastor Moacir está aqui com a gente, acompanhando a semana toda. A água, o tanque está cheio, inclusive. Teve um batismo aqui numa reunião de pastores ontem. O que eu quero dizer é que oportunidades e oportunidades e oportunidades vão aparecendo na sua vida. E até quando você vai deixar ou vai demorar para tomar a sua decisão? Pastor, antes do batismo eu tenho que estudar a Bíblia. Então procura a gente estuda a Bíblia com você. É um curso gostoso. Quem sabe essa semana especial sirva para você começar a estudar a Bíblia e um dia se preparar para ser batizado. Não para ser mais um adventista, sabe? Não é isso. Porque mais um adventista a gente não precisa. Nós precisamos de pessoas resgatadas e salvas pelo sangue do Cordeiro. E o batismo é isso. Eu vou orar aqui por aqueles que ainda não tomaram a sua decisão. Todas as noites o Espírito Santo está falando com você. Até quando você vai ficar na multidão? Até quando você vai se esquivar de carregar a cruz? Pense nisso. Pai querido que estás nos céus, nosso coração está diante do Senhor aqui mais uma vez nessa noite. Várias e várias vezes o Senhor tem falado conosco. A gente finge que não entende. A gente pensa que está tudo bem, mas não está. A gente sabe que não está. Simão um dia saiu da sua casa pensando que faria uma coisa e o Senhor fez outra na vida dele. Mas com certeza ele nunca se arrependeu de ter carregado aquele pedaço de madeira de 30 quilos nas costas. Na verdade, aquela madeira estava leve, porque o seu coração estava leve, porque se encontrou com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nós estamos carregando os nossos pesos nas costas. Histórias, traumas, traições, problemas, dificuldades. E quanto mais a gente tenta fugir do Senhor, mais um peso é colocado e a gente vai se prostrando cada vez mais. Esse peso que o Senhor pede para a gente levar, que é a tua cruz, não traz cansaço, traz vida. Esse compromisso que somos chamados a assumir ao seu lado não traz sofrimento, traz alegria. Os problemas continuam, mas a salvação nos pertence. Salva cada filho teu nesta noite. Precisamos carregar a tua cruz. Nos livre, Senhor, do anonimato e do nosso lugar na multidão. Queremos tomar a decisão de Simão. Sábado pode ser o nosso dia. Pode ser o dia do reencontro. Se existe alguém que precisa iniciar esse trajeto, que não haja demora na escolha desta pessoa começar a estudar a Bíblia. Mas, pelo amor de Jesus, não nos deixe perder a salvação. Toma a nossa vida em tuas mãos, perdoa os nossos pecados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã, mais um encontro, às 8 horas, estaremos aqui com transmissão, em nome de Jesus. Amém? Amém.